Hoje nós queremos começar a nossa reunião aqui lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo muito conhecido, que tem uma mensagem maravilhosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No culto de hoje, nós teremos a participação da Juliana na música, do Samuel. Que Deus seja abençoando a vida dos irmãos. Nós teremos aqui também a gravação do Vilk. Deus abençoe a vida do Vilk e abençoando a cada um que está conosco nesse momento. Nós vamos estar orando e logo após nós teremos um momento de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Vamos orar, lembrando de agradecermos a Deus. Ação de graças faz parte da nossa vida, nos motiva e é muito importante para a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Termos um coração agradecido. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, por esse dia. Agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor quem nos renova, é o Senhor mesmo que nos alcança com a Tua graça. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos buscado para a presença do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando nesse momento a Tua igreja, todas as denominações que invocam o Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça nesse momento de dificuldades, a fim de que estejamos fortalecendo outros. Que nesse momento nós possamos viver em coragem, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você ficará agora com alguns momentos de cântico de adoração ao nosso Deus. As montanhas e vales
tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, primeiro verso, diz o seguinte: Disse Davi: ainda resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, disse-lhe: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para mim como um cão morto, como eu? Nós podemos tirar muitas lições maravilhosas desse texto. Eu quero falar rapidamente sobre o tema, o processo de restauração de um príncipe. Esse texto fala a respeito de Mefibosete. Mefibosete, ele era da família real. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Foi numa guerra com os filisteus que Davi e Jonatas foram abatidos nessa guerra. Israel perdeu a guerra, o povo de Deus foi derrotado. E Saul e Jonatas foram mortos, pai e filho. Era costume naquela época o rei anterior perseguir a família, aliás, o rei perseguia a família do rei anterior. Havia uma ama que criava Mefibosete. Quando ela descobriu que o rei havia morrido, havia perdido a guerra, ela correu com Mefibosete nos braços. Ele tinha 5 anos para salvá-lo. Só que ela deixou Mefibosete cair e ele ficou coxo, paralítico, de ambos os pés. Então ele foi levado para uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa terra deserta, terra pobre, terra improdutiva. E Mefibosete foi morar por muito tempo naquela terra. Lá ele teve alguns traumas, sem dúvida. Vamos pensar, ele príncipe, descendente de rei, criado na casa do seu pai, Jonatas, ali com fartura, com muito carinho, agora paralítico, vivendo numa terra muito pobre, não podendo andar,
se locomovendo com dificuldade de um lugar para outro. Ele passou e enfrentou e viveu muitos traumas. Primeiro, trauma familiar, longe da sua família, sem pai, sem mãe, sem parentes, naquela terra até então desconhecida. Trauma familiar, trauma social, vivendo no meio de uma sociedade que era completamente diferente de onde ele vivia, apesar que foi para lá com 5 anos. Traumas emocionais, sem dúvida, mesmo saindo de lá tão criança ainda, ele tinha sem dúvida algumas recordações. Trauma físico e talvez trauma espiritual. Porque ele fora criado num lar em que o seu pai temia Deus, Jonatas. Então o processo da restauração passa por essa situação em que Deus nos encontra onde nós estamos. Foi nessa circunstância que Deus encontrou e foi ao encontro de Mefibosete. Isso é maravilhoso. Deus não espera que estejamos na melhor para ir ao nosso encontro. Muitas vezes Ele vai ao nosso encontro quando nós estamos na pior. Há um hino que nós cantamos muitas vezes aqui na igreja que diz: eu venho como estou. E esse hino é maravilhoso, porque ao irmos a Deus é porque Deus veio primeiro até nós. Nós não vamos a Deus só por uma iniciativa nossa. Nós vamos a Deus porque Ele veio ao nosso encontro e Ele nos potencializa a irmos até Ele, a darmos uma resposta positiva. Foi nessas situações que Deus levanta Davi para poder restaurar Jonatas. Havia um homem chamado Ziba, que havia sido liberto da escravidão. E Davi manda chamar esse homem e pergunta: ainda há alguém da casa de Saul? Porque eu não quero usar de violência e nem maldade para com os descendentes de Saul. Eu quero abençoar alguém da casa de Saul. E Ziba afirma: tem um aleijado que está lá em Lodebar. Ele é filho de Jonatas. Sem dúvida, isso mexeu com Davi, porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Quando Saul perseguia Davi, Jonatas entra em aliança com Davi, e essa aliança envolvia abençoar um ao outro. Então o processo de restauração de Mefibosete começa quando Deus vai ao encontro dele na situação, no lugar e no contexto em que ele está. Segundo lugar, o processo de restauração de Deus na nossa vida acontece porque a graça de Cristo transpõe barreiras. Não foi a bondade de Davi que restaurou Jonatas, mas foi a graça de Deus na vida de Davi que o levou a ter um coração amável, que o levou a relembrar da aliança. Então Davi pede que levem Mefibosete porque ele quer honrá-lo. Ele não tinha nada nele mesmo, ele não fez nada, ele não merecia nada. Era graça. O que é graça? Favor imerecido da parte de Deus para conosco. Favor imerecido. Agora imagine comigo, ele foi retirado da cidade de Lodebar, uma cidade pobre, uma cidade que não lhe dava futuro, e foi levado para onde? Foi levado para a cidade de Jerusalém, capital, a cidade da paz, a cidade da prosperidade. A graça de Deus
não foca os nossos defeitos. A graça de Deus não olha para as nossas impossibilidades. Não olhou para os defeitos e para as impossibilidades de Mefibosete, mas sim potencializou para que ele pudesse acreditar, para que ele pudesse ser restaurado. E a Bíblia diz que ele foi restaurado à posição de príncipe. Continuou no palácio, recebeu uma casa e uma grande fortuna. Por trás de todas essas iniciativas estava a graça de Deus. Agora, é bem verdade que Deus age na vida de cada um de nós, mas muitas vezes nós não tomamos iniciativas. Queremos transferir todas as responsabilidades para Deus. A graça de Deus nos move, mas nós precisamos responder a essa graça. Nós precisamos tomar atitudes na nossa vida. Até a aceitação de Jesus como Senhor da nossa vida é uma tomada de atitude, porque a Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Então é necessário tomar atitudes na vida. Davi tomou atitude. Davi não esperou só na graça de Deus para restaurar Mefibosete. Ele enviou alguém para buscá-lo e ele o restaurou à dignidade. Ele teve atitudes. Nesses dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia fala que se nós nos acovardarmos, nós não poderemos ajudar outras pessoas. Não é momento de esconder e ficar com medo, esconder dentro de nós mesmos, escondermos diante das dificuldades. A Bíblia diz que nós precisamos auxiliar, orar uns pelos outros e deixarmos uma mensagem de esperança, uma mensagem de atitude. E por último, no processo da restauração, é Deus quem nos sustenta. Porque a Bíblia diz que Mefibosete não se deixou ser levado pela vaidade. Ele poderia, como muitos têm feito, quando acontecem as vitórias, as conquistas, esquecem de Deus. Se deixam ser levados por outros sentimentos. Mas no restante da história desse homem, nós vemos que ele valorizou aquilo que ele recebeu. Porque Davi teve que fugir de uma perseguição do seu filho Absalão. E Ziba, a Bíblia diz que ele mentiu quando Davi perguntou, estava escondido e perguntou por Mefibosete. Ele disse, Mefibosete ficou no palácio. E Davi, depois quando retorna para o palácio, ele procura Mefibosete e pergunta, por que você não foi ao meu encontro? Ele falou, é porque Ziba não aparelhou o animal para que eu pudesse ir. Mas a Bíblia diz que durante todo o tempo em que Davi estava escondido do seu filho Absalão, Mefibosete lembrava de Davi, preocupava com Davi. Depois eu sei que os bens foram retirados e passados para Ziba. Quando Davi fica sabendo da verdadeira história, ele divide a metade dos bens, a metade com Ziba e a metade com Mefibosete, porque ele era um homem justo. Assim nós podemos afirmar então que a graça de Deus é transformadora. A graça, o amor, a misericórdia, a salvação é transformadora. Transforma pessoas, contextos e situações. Ela é restauradora. Ela supre as nossas necessidades. Terminando, quais atitudes nós vamos tomar diante dessa palavra? Tomaremos a atitude de colocar Deus sempre em primeiro lugar em nossa vida? Aprenderemos com Davi
um homem fiel, obediente a Deus. Aprenderemos com a humildade de Mefibosete qual será a nossa atitude diante do que nós temos ouvido. Que nós possamos apropriarmos cada dia desse processo restaurador da graça de Deus, que nos restaura a nossa dignidade, a nossa pessoa. Que Deus te abençoe, que você se abra para essa graça, que você possa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, porque a graça do Senhor é restauradora. A graça do Senhor nos restaura a dignidade. Que possamos, ó Deus, apropriar do grande amor do Senhor para conosco. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.